Campina Grande, sexta-feira, hoje dia 8 de dezembro. Hoje celebra-se o Dia da Família e também o Dia Nacional da Justiça. E por falar em justiça, quanta falta de justiça vemos sendo praticada em nosso país, infelizmente e lamentavelmente, por aqueles que representam a lei. Por isso precisamos de orar muito por nossa nação. E eu convido você agora, nesse início do nosso programa, a curvarmos as nossas frontes e orarmos por nossas autoridades, principalmente aqueles que são detentores da lei e da justiça. Pai, queremos nesse momento te agradecer por esse dia que o Senhor está acrescentando à nossa existência. Obrigado por esta oportunidade, quando abrimos os ouvidos da alma e o nosso coração para recebermos a tua inspirada palavra. Mas, ao mesmo tempo, queremos te apresentar a nossa pátria. Tem misericórdia desta nação, abençoe as autoridades constituídas, civis, militares. Portanto, Senhor, que haja justiça nessa nação. Portanto, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e responde-nos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o cantor e pastor Luiz de Carvalho, interpretando a música Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. Nos aguarde. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está.
Ele ainda vai dizer que o crente tem que ser consciente que pesa sobre os seus ombros a responsabilidade bendita de cumprir com a sua vocação. Então fica bem claro isso para nós essa noite, irmãos. Cada um de nós temos uma função na igreja. Você tem uma função na igreja. E você deve ser consciente disso, porque isso deve pesar sobre os seus ombros, essa bendita responsabilidade, porque você precisa cumprir a sua vocação. Quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, verso 9, ele diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então fica claro que Paulo, todas as cartas ele vai mencionar essa vocação do crente. Ele sempre vai mencionar isso. Você é vocacionado para ser crente, para ser espiritual. O próprio Deus estabeleceu isso. É propósito de Deus estabelecer isso na vida de cada um de nós. Sermos espirituais, vocacionados para sermos espirituais. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E essa ideia de vocação de cada crente é tão importante, que Paulo ele vai enfatizar isso aqui e em outras cartas e vai insistir nessa realidade. Quando ele escreve aos Filipenses capítulo 3, verso 14, ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, para o apóstolo Paulo, isso era muito bem claro na sua mente, de que o viver dele era de fato viver essa vocação, e essa vocação é ser servo do Senhor Jesus. O crente, ele tem esse chamado, ser servo do Senhor Jesus. E ser servo do Senhor Jesus inclui as responsabilidades na igreja, de cuidar uns dos outros, de admoestar um ao outro, de honrar um ao outro, de incentivar um ao outro. Não existe a ideia na igreja, na coletividade da igreja, assim, não, isso não me diz respeito, eu não quero saber. Não, você tem que saber e você tem que então exercer o seu dom para ajudar. Isso faz nos entender, baseado também naquilo que Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 4, verso 10, quando ele diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu tenho algo espiritual para dar para outra pessoa. Você tem algo espiritual para dar para outra pessoa, porque você foi vocacionado para isso, aleluia. E você precisa então entender isso. E aí a gente vai entender que essa coisa boa, essa dádiva de Deus que Ele lhe deu, não é ódio, não é inveja, não é ciúme, não é competição. São dons espirituais para o serviço, para servir a outra pessoa. E isso quer dizer, irmãos, que a gente deve se anular para o outro. E eu digo uma coisa aqui a vocês: esse tipo de discurso talvez não esteja nem entrando na sua garganta, quanto mais na sua mente, porque está difícil compreender esse tipo de coisa. Eu me anular para outro. Mas eu quero dizer a vocês que isso é tão necessário, porque esse é o nosso papel como membro de uma igreja. E a gente precisa ser mais coeso, a gente precisa ser mais unido, a gente precisa ser mais diligente, a gente precisa ser mais focado.
Meus irmãos, como sempre eu digo aqui, e nas minhas conversas com vocês, o mundo está aí fora, e parte desse mundo não é nossa família, mas parte é nossa família. E eles estão nos esperando com o evangelho do amor, da reconciliação, da consolação. Eles estão nos esperando com algo substancial, concreto. Mas como? Se nós vivemos dentro da igreja em pé de guerra, como é que eu vou ministrar? Como é que eu vou ministrar? Até mesmo para nós como pastor, se eu tenho que passar algum tempo intervindo em conflito entre os irmãos, intervindo entre os conflitos entre líderes, onde a gente dispensa o maior tempo de estar apagando incêndio. Como é que a gente vai fazer? Porque quando a gente entra na igreja, nós só enxergamos disputas, insatisfação, partidarismo, frouxura, fuxico, raiva, indignação. E em tudo isso, nós encontramos justificativa. E como diz lá no sertão, né? É o que lasca tudo. Porque o cara está com partidarismo, insatisfeito, com fuxico, com raiva, indignado, com disputa. E no final ele se justifica. Mas é porque o senhor sabe, né, pastor? É porque eu nasci assim, eu sou assim, meu temperamento é... E a gente fica com as mãos atadas, né? Porque não é assim. Porque o evangelho, ele transforma. Porque o evangelho, ele lhe tirou das trevas, onde tinha todas essas coisas eram justificáveis, e ele lhe transportou para a luz, para o amor, aleluia, para a paciência, para o domínio próprio, para a mansidão, para ser pacificador. Ele lhe transportou para o evangelho. Isso quer dizer que nós não estamos vivendo o evangelho. E ainda você se justifica não vivendo o evangelho. E pasmem, não está sendo público o vídeo, mas o vídeo está sendo gravado e foi compartilhado com alguns membros. Talvez eu seja chamado a atenção pelo esse sermão hoje, mas eu sofro dano. Eu sofro dano, porque é minha responsabilidade como pastor. E se eu não tiver condição de pregar o que eu estou pregando essa noite aqui, eu deixo de ser pastor. Eu abro mão do meu ministério. Porque é isso que nós enxergamos na igreja: disputas, insatisfação, partidarismo, fuxico, raiva, indignação e justificativa para tudo isso. É como se nós estivéssemos corretos. Não, eu estou correto em odiar, eu estou correto em me achar melhor do que o outro. A Bíblia diz o contrário. Eu estou correto em prevalecer sobre o outro. Porque o que vale é o que eu estou dizendo aqui, pastor. Aquele outro lá, aquela outra lá, aquele grupo lá, pastor, está errado. E é uma falta de misericórdia que a gente fica vermelho de vergonha. No final de tudo isso,
No final de tudo isso, sabe o que é que a gente lucra com isso? Sabe o que é que a igreja lucra com isso? Eu vou dizer a você: tristeza, desgosto, frustração, ressentimento e desistência. É isso que lucra. É isso. É isso. Não só a gente vive isso nos dias de hoje, mas pode olhar na história da igreja, pode olhar nos testemunhos, pode conversar com um colega pastor, quando ele abrir o coração para falar da igreja dele, da comunidade dele. Toda vez que existiu esses sentimentos de inveja, de partidarismo, de insatisfação, de indignação, de raiva, de falta de respeito ao pastor, o lucro foi tristeza, desgosto, frustração, ressentimento e desistência. Meus irmãos, isso quer dizer que nós estamos perdendo a capacidade de amar. Nós estamos desistindo, irmãos, de perdoar. Nós estamos fazendo morada bem solidificada, bem construída, com bases bem fortes no nosso coração para o rancor morar lá. E como essas bases e essa construção está bem sólida, está difícil de tirar o rancor do coração. E é um rancor de que coisas que aconteceram há 1 ano, 2, 3, 20 anos atrás, não saiu do coração. E você ainda lembra, ressaltando com empolgação o seu rancor. E eu penso que essa noite, irmãos, hoje, nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. Suplicar misericórdia diante do quadro do nosso coração. É a ordem de Paulo. E ela é clara. E ele diz assim: que a gente deve advertir os indisciplinados, que são aqueles que resistem ao exercício da autoridade de outro, negligenciam suas funções, são críticos, desobedientes e protagonizam escândalos. Mas para aqueles que estão desanimados, a gente tem que pegar e animar eles, colocar para cima, incentivá-los, porque eles são medrosos, excessivamente tímidos, alheios às experiências da igreja. Falta-lhe às vezes coragem para correr o risco a favor da igreja e do bem comum. As pessoas costumam dizer: eu não quero me envolver, eu não quero problema. Semana retrasada eu tive um momento muito bom aqui na igreja. Eu convidei um esposo de uma irmã e eu estava agradecendo a ele pelo fato dele ter disponibilizado a esposa para trabalhar na igreja durante 1 ano. E eu fiquei surpreso porque ele disse: não, eu quero lhe agradecer, pastor. Eu disse: o que foi? Ele disse: não, porque minha esposa era muito tímida. E quando o senhor chamou, o senhor conversou e ela foi. Hoje perdeu a vergonha, está sem vergonha, né? Para fazer a obra de Deus. Aquilo me encheu o coração de alegria, porque foi um ano de muita luta, mas ver o cônjuge feliz pelo ato que aconteceu na igreja, dessa pessoa ter. Aí quando eu li aqui que Paulo disse, né? Vamos animar os desanimados, vamos incentivá-los. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Aqueles que estão fracos, nós devemos ajudar, porque eles são imaturos, são melindrosos, se escandalizam por quase tudo, cedem facilmente à tentação,
são inconstantes na fé e nos compromissos. E para todos esses, os indisciplinados, os desanimados e os fracos, a gente tem que ser paciente. Paciente. Insistir. Não é uma insistência sem uma visão, é uma insistência sabendo que o que Deus fez na vida dessa pessoa. Não é insistir com quem não quer nada, não é isso. Às vezes eu recebo muita crítica, mas rapaz, porque a gente incentiva uma pessoa, porque tem um testemunho triste também, né? A gente incentiva uma pessoa, tal, colocou lá, e a pessoa não deu certo. Aí a pessoa disse que não botasse. Você vem dizer depois que deu errado. Não é? Eu sou um incentivador, meu irmão. Se chegar perto de mim, sai de perto de mim. Se eu chegar perto de mim, bota você num canto para trabalhar. Estão me chamando até na denominação de mobilizador. Quando chega perto de mim, Herculano, vai logo para um campo, né? Mas quando eu leio um texto como esse, eu fico alegre e contente comigo. Eu sou Senhor. A tua palavra diz isso, né? Não é o meu perfil, é que a gente deve ser assim, incentivador. E a terceira parte e última, ele entra nas disposições gerais da igreja. Ele diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aqui tem esse ensino fundamental, fenomenal, para todos nós que sofremos, vez por outra, com a tal da ansiedade. Paulo diz que temos à nossa disposição exercícios espirituais que conduzem a nossa vida em alegria e contentamento. Então, o crente que tem sua vida pautada em fazer a vontade de Deus, se preocupa em se encontrar no centro da vontade de Deus, Paulo está dizendo que esse tem, então, um caminho a trilhar, que mesmo sendo golpeado pelos infortúnios, ele sempre estará no caminho, na estrada da alegria e do contentamento. É como se essa pessoa estivesse andando numa estrada. Ele está andando nessa estrada, e quando ele vai olhar a natureza, o horizonte, o que ele vê é só as coisas de Cristo. Só as coisas de Cristo. Ele não vê um buraco, ele não vê algum tipo de obstáculo, ele só vê as coisas de Cristo, e aquilo lhe impulsiona a enfrentar os infortúnios da vida. E é essa imagem mesmo que a gente tem que ter. Até Jesus vir nos buscar, ou Ele nos chamar, a gente vai viver aqui desse jeito, fazendo a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, olhando apenas para Cristo e as coisas de Cristo, Paulo está dizendo aqui que a nossa vida será uma vida alegre e de contentamento. É como se ele dissesse assim: olha, não vai dar errado não, pode trilhar, não tem como dar errado não. Então, a ordem é para se alegrar, ou seja, Deus em Cristo Jesus deu todas as razões para isso. Ele nos salvou da vil e fútil forma de vida. Então, a gente tem motivo suficiente para nos alegrar. Ele nos salvou. Amém? Aleluia. Você é crente, meu irmão. O que te alegra é que você é salvo. Não é a tua condição financeira, não é a tua condição de saúde, não é a falta ou a dor. O que te faz alegrar é que você foi encontrado por Deus e Ele em Cristo Jesus te salvou. Aleluia. Por isso não há motivo para fraquejar na oração. E Paulo diz: se nós somos salvos e nós estamos alegres porque encontramos a salvação, porque nós somos encontrados primeiro, a gente tem que orar sem cessar. Então a nossa vida é o tempo todo em comunicação com Deus, é o tempo todo a falar com Deus, a cultivar essa intimidade com o Todo-Poderoso. Ele mesmo estabeleceu isso para nós.
e o meio ordinário para nos comunicar com Ele. E aí no final ele coroa dizendo: em tudo dai graças. Porque de fato, quando nós passamos a olhar com olhos espirituais e olhar para aquilo que de fato é essencial e é concreto na nossa vida, na vida do crente, a gente não tem motivo para estar triste, cabisbaixo, ansioso, depressivo. Por quê? Porque o que nos motiva é algo espiritual. O que nos motiva e coloca para cima é algo que Deus fez nas nossas vidas. Então Paulo disse para sermos agradecidos em tudo, não por tudo. Sermos agradecidos em tudo, não por tudo. Eu vou dar um exemplo simples para você compreender. Quando nós perdemos uma pessoa para a morte, nós não agradecemos pela morte dela. Eita, graças a Deus, fulano morreu, aleluia, vamos fazer festa. Não, não é isso. Você vai se entristecer, você não queria que ela fosse. Amém? Mas nós seremos gratos pela vida dela. Essa pessoa nasceu, viveu, fez parte do seu convívio. Talvez você nasceu por causa da vida dela, sendo um parente mais próximo, um pai, uma mãe, um avô, uma avó. Amém? Então você é agradecido pela vida dela. Então você não agradece por tudo, mas você é agradecido em tudo. E aí os versículos 19, 20 e 22, ele conclui finalizando esse tratado da responsabilidade comunitária. Ou seja, para toda a igreja. Ele diz: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. E apagar o espírito é aquilo de negativo que podemos fazer, conforme frisado por Paulo nos versículos anteriores, não é? Então, se a gente apaga o espírito, é quando não andamos na vontade de Deus. Quando a gente é indisciplinado, a gente é desanimado, a gente é impaciente, tudo isso, então, é como se a gente estivesse apagando o espírito em nós, não é? E por isso Paulo ele diz para não desprezar também as profecias, ou seja, aquilo que nós recebemos da parte de Deus, que está na sua palavra, a profecia de Deus, a realidade, a verdade, que a gente não despreze, né, aquilo que a Bíblia revela. E aproveitando esse manejo com a Bíblia, nós seremos capazes de colocar as profecias à prova, julgando tudo o que é dito. E ele finaliza com uma ordem enfática: mantenha-se afastado de toda forma de mal. Mantenha-se afastado de toda forma de mal. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente ouvir a voz que ecoa dos céus. E Deus brada neste momento a cada um de nós. E o brado é: parem de ouvir a voz do inimigo. O apóstolo João, ele tinha essa ideia bem definida em sua carta, quando ele escreveu a seguinte coisa, na 1 João capítulo 4, verso 1: amados, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova, para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. E quando ele está falando aqui de dar ouvidos, ele não está falando especificamente ou apenas especificamente de falsos líderes, os falsos profetas, mas tudo aquilo que de fato é falso na igreja. E como nós aprendemos aqui hoje, quando a gente desconsidera o líder, quando a gente desrespeita, quando a gente é partidarista, quando a gente quer apenas estabelecer o que eu quero, o nosso eu, sou eu, e se justificar diante das mazelas que você mesmo fez, que você precisa ser perdoado e perdoar.
Você precisa liberar perdão. E não tem uma alma viva na face da terra que não mereça o seu perdão. Se não existe uma alma viva na face da terra que não mereça o seu perdão, você não pode pensar em ninguém, absolutamente ninguém. Todos vocês vão ter que perdoar. Você precisa perdoar. E ser perdoado. E o que está faltando para nós? Eu finalizo com essa questão, respondendo ela: respeito e amor sincero. Estamos agradecidos por você que esteve conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Lembro a todos que a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Não tem erro. Inclusive, nós temos EBD pela manhã às 9 horas, culto divino às 18 horas. Você terá a oportunidade também, sempre às terças-feiras, de participar do culto de oração com a família. Às quintas-feiras, estudo bíblico. Você está convidado com a sua distinta família. Não esqueçam também, dia 25 deste mês, nós temos o musical natalino, faz parte do calendário turístico da nossa cidade. Nós teremos um musical belíssimo sobre o nascimento de Jesus. Você não pode perder. Portanto, não esqueçam, dia 25 de dezembro, a 12ª edição faz parte do calendário turístico da nossa cidade. Eu conto com a sua presença. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.